daí, meus queridos, vamos para mais um Jonathan Responde. E esse questionamento aqui, rapaz, vira e mexe aparece aqui pra gente. Entrei como terceiro na seguradora que bateu no meu veículo e já foi dado como indenização integral. Minha dúvida é, se eu entrar em acordo de valor para poder continuar com o veículo, eu posso depois acionar o meu seguro para abrir um novo sinistro? Ou seja, quando ele fala, entrei como terceiro na seguradora, um veículo segurado colidiu com o veículo dele, após as análises e vistorias, foi decretado indenização integral, onde esse veículo ele vai ser removido, ele vai se tornar um patrimônio da seguradora, e a seguradora vai arcar com o custo tabela FIP desse veículo, vai depositar o valor tabela FIP do seu veículo diretamente na sua conta, via de regra. Só que ele questiona, sendo assim eu poderia solicitar um acordo de valores junto à companhia e ficar com o veículo para mim? O veículo custa R$50 mil tabela FIP, deu perca total porque atingiu a média lá de 65%, 75%. Existe uma diferença aí nessa regra, tá? Algumas companhias estão entendendo da perca total em questão de valores em 65% do valor da tabela FIP do veículo, e algumas, já exercício 2023, estão indo para 75%. Então tem que dar o orçamento de peças e mão de obra, padrão companhia, tem que atingir 75% do valor tabela FIP do veículo para que dê perca total. Nós não estamos falando de perca total estrutural aqui nesse caso. Então o carro custa R$50 mil e ele solicita um acordo cujo qual a companhia, vou pagar então R$35 mil para você e você fica com o carro. E aí ele completa falando, e depois eu posso acionar a minha seguradora, o seguro do meu carro, com um novo sinistro. Isso significa fraude em seguros. Ou seja, parece inocente na pergunta dele, ele não teve uma ideia para o lado da malícia, entende que é uma dúvida que ele tem. E é uma dúvida gerada dentro de uma cultura que não existe certo e errado no nosso país, que está difícil de alinhar o que é certo e errado dentro dos costumes. Existe a lei, existe a Constituição do nosso país, a Constituição Federal, mas existem os costumes. Se a gente entrar um pouco mais nessa questão de lei no Brasil, você vai observar que no Sul existe uma lei que não se aplica no Norte, porque existe uma questão de costumes cultural daquela região, Então, a lei ela vai trazer o que deve ser feito, o que não deve ser feito, porém, o legislador também entendeu que é necessário, num país tão abrangente culturalmente falando, respeitar os princípios daquela região, os costumes daquele local, daquele lugar. Então a lei ela prevê esse tipo de situação. Então a gente observa no questionamento aqui dele que ele está justamente querendo entender, porque provavelmente ele deve ter escutado, viu? Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Como eu disse, está difícil de alinhar o certo do errado. Num país onde todo mundo tem razão, como é que você vai definir o que é certo e o que é errado? Como é que você vai definir o que se aplica e não se aplica? Quem faz as leis, quem tem o poder de executar a lei hoje no Brasil, está com um desafio enorme. Mas vamos lá. Então a gente já entendeu que é uma fraude de seguros, Por que é fraude, Jonathan? Uma vez que a companhia, seja qual for, a companhia A de seguros, vamos pensar assim, a companhia A de seguros decretou a indenização integral, pegue o valor do veículo e vá em busca de outro. Não tem por que se ficar com um carro que já foi decretado perca total. A não ser que você tenha um histórico com o carro tal, aí, poxa vida, é aquilo que eu falei, costumes. Você quer ficar com o carro, então você vai tentar arrumar o carro com o dinheiro que você está acordando com a companhia. Por que a gente não deve solicitar um novo comunicado de acidente? As comunicações de acidente, as companhias de seguros, elas trabalham em conjunto. Não existe uma competitividade no quesito, você faz o seu, eu faço o meu. Sabe aquelas empresinhas pequenininhas que pensa bem pequenininho? Não, eu não vou compartilhar as minhas informações, porque não... Isso é pensamento pequeno. A rede de seguradoras, elas trabalham em conjunto. Então
Então, uma vez que houve um comunicado de acidente na seguradora a seguradora C já está sabendo o que está acontecendo. Aquele número de chassis, aquela licença, aquela placa daquele veículo já apontou no sistema nacional de companhias de seguros. Então você vai lá, faz o acordo, fica com o carro. Aí vamos usar um termo aqui, né, que o pessoal, pelo menos no estado de São Paulo, o pessoal gosta de utilizar. Você mete o louco e fala, não, vou abrir o comunicado de acidente. A hora que esse comunicado de acidente entrar no sistema, já vai configurar a fraude. O corretor de seguros é o primeiro a levar uma chamada de atenção, correndo o risco de perder o direito de exercer a profissão. Então, corretores de seguros tem que ficar atentos, tem que ficar esperto, entender a história do seu cliente para que você não seja lesado. Você pode ser responsável indiretamente por essa fraude. Então, respondendo esse questionamento, você não deve fazer isso. Se alguém colocar, mas eu fiz e deu certo, sorte foi a sua. Porque isso aí configura fraude a seguros, é crime previsto no Código Penal. Então, espero que eu tenha esclarecido com alguns exemplos aí, né? Espero que vocês tenham entendido que isso não se faz. E detalhe, não vale a pena você ingressar aí, ficar com o veículo perca total. De verdade, não vale a pena. Você vai ficar com um veículo que depois, na hora de vender, vai te dar trabalho. Se já foi decretado indenização integral, pega o dinheiro, Jonathan, mas veja bem, meu carro valia 30 mil, eu vou comprar o que com 30 mil? Infelizmente foi uma situação que aconteceu, procure entender ela e siga a viagem. Né? Vamos para a próxima etapa, para o próximo nível. Né? Vamos fazer uma limonada com os limões aí que a vida nos dá. Beleza, meus queridos? Forte abraço. Espero vocês até o próximo. Valeu!